Fala torcedor, estamos aqui para iniciar o vídeo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta! Fala torcedor! Primeiro jogo da rodada, clássico, Grenal, jogo sem gols e acabou com algumas polêmicas, né? Acabou com algumas polêmicas e criou outras também, né? Muita confusão. Até hoje de manhã eu estava escutando a rádio aqui da cidade e o pessoal falando sobre os esquemas dos jogos, né? Um dos locutores até elencou, na minha opinião eu concordo com ele, que, por exemplo, o Internacional fez a abordagem correta do jogo, porque você tem que jogar com as armas que você tem. Eu sempre reafirmo que, por exemplo, o esquema do Corinthians é um esquema que funciona. Todo mundo pensa, né? O Palmeiras, todo aquele time, todo aquele processo, 1-0 Corinthians, né? Que a gente vai falar depois também. Eu sempre falo, esquema pra mim que funciona é esquema que faz o time ou não perder, pelo menos, ou vencer. Como a gente falou aqui semana passada, eu lembro de ter falado que o Inter, para não perder esse jogo, teria que entrar com pelo menos 3 volantes, né? Um esquema bem defensivo para segurar o meio campo do Grêmio. Foi o que o Odair fez, teve sucesso, né? Se a gente for comparar o propósito de jogo do Renato, que era vencer e golear o Inter, e o esquema de jogo do Inter, cara, não perder. Deu certo do Inter, né? Eu acredito que quando você faz um esquema de jogo, é quase como se fosse futebol americano, né? Você vai lá e tenta executar o máximo possível. E eu acho que o Internacional foi super bem sucedido nisso. E o Grêmio, 73, 74%, acho que terminou de posse de bola. Poucas chances claras de gol, né? No segundo tempo, que teve uma ou outra com mais clareza, mas chance clara mesmo de gol foi poucas. Eu acho que o Inter tá fazendo o esquema certo para conseguir os objetivos no campeonato. Quem tem mais a perder é o Grêmio, na verdade, né? Que perdeu os 3 pontos em casa. Um jogo que teve pênaltis, né? Polêmicos, não marcados. Na minha opinião, teve um pênalti mesmo, mas é discutível. Coisa que talvez, como a gente já falou várias vezes aqui, né? O árbitro de vídeo resolveria esse problema. É o Grêmio que vai jogar fora agora contra o Paraná. Paraná, né? Um dos piores times do campeonato. O Grêmio possa respirar aí com mais uma vitória. O Inter joga contra a Chape em casa. O Inter agora 2 jogos em casa, contra a Chape e contra o Corinthians. Time titular, que o Inter só joga esse jogo, e o Grêmio provavelmente vai colocar as reservas, né? Jogar contra o Paraná para poupar o elenco um pouco. Para finalizar o assunto, né, houve aquela pequena confusão entre o D'Alessandro e o Luan, mas nada que fosse diferente de clássicos, né? Eu até nem sei por que começou aquela briga lá. Dizem que foi por causa do sinalizador, que os colorados estavam brigando pro juiz botar na súmula e os gremistas brigando, que já tinham identificado o torcedor. Mas daí ao mesmo tempo parece que tinha uma briga entre o Rossi e o Luan, e daí o D'Alessandro foi lá tomar as dores. Aí a própria torcida do Grêmio acabou brigando por causa da situação, virou uma confusão meio generalizada, né? Desnecessária, na verdade. Desnecessária. O D'Alessandro tá no banco na reserva, tinha que ficar no banco, não tem que se meter lá no meio do campo. Já ficou com uma imagem meio ruim por causa do lance do Flamengo lá no jogo anterior. E agora vai se meter mais uma confusão ali. E o Luan também, por outro lado, acabou o jogo, ele foi lá na salinha do doping, atrás do D'Alessandro. Então são coisas desnecessárias, assim, umas encrenquinhas que você deixa pro torcedor, né? O jogador é profissional, tem que fazer a sua parte em campo. Fazer gol, na verdade, né? Atacante fazer gol, goleiro fazer defesa, zaga jogar, meio campo e só, né? Melhor horário, Cruzeiro Sport. Cruzeiro indo bem no meu cartola. Menos o Sassá, né? Menos o Sassá, decepção do cartola da rodada. Sassá até fez gol, mas impedido, teve vários impedimentos, acho que por isso que ele negativou. Ele voltou pro segundo tempo com vontade de jogar mesmo, com vontade de ganhar. Já fez o gol já logo aos 10 minutos com a Arrascaeta. E morcegou o jogo, né? Administrou. O Cruzeiro que na próxima rodada tem clássico, né? E a gente já vem falando há algum tempo que o Cruzeiro que foi visto no começo do ano não é o mesmo Cruzeiro que está atuando agora, né? A diferença é bem grande do tipo de esquema. Como a gente comentou lá no último vídeo, o Mano falou, vocês vão ver, né? Então agora o Cruzeiro tá com uma cara bem diferente. Não sei se é para ser campeão de alguma coisa, né? Mas que tá diferente, tá, né? Inclusive o grande jogo do Dedé, né? O grande jogo do Dedé, elogiado até pelo Tite, né? O Cruzeiro na próxima rodada, por outro lado, pega o Galo, né? Mas acredito muito que a vitória vai ser do Cruzeiro. Vou discordar então, acredito que a vitória vai ser do Galo. Do Galo. Vamos criar um contraste aqui. Eu acredito que após a polêmica ali da desclassificação do Galo, acho que acabou mexendo ainda mais na estrutura da equipe. Mas, né? Jogo é jogo, clássico é clássico. É que o Galo vem numa boa fase, né? Jogando bem, o Roger Guedes fazendo gol quase todo o jogo aí. O Atlético Mineiro tá entre os líderes, né? Mas eu vou apostar no próximo jogo da rodada, né? Foi o jogo... Foi o jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro? Atlético Mineiro.
foi esse aí, né? Dizem que houve uma polêmica ali, né? Celular, né? Hoje os sites me disseram que era uma campanha em trânsito. O que estavam comentando é que tinha realmente um problema na família dele e ele estava meio preocupado antes do jogo, né? A declaração do clube foi que era parte de uma campanha e tudo mais. Aí a gente já não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é. A reação do goleiro na entrevista foi bem tensa, né? Ele parecia muito triste e tudo mais, a gente não sabe. Mas vamos falar do futebol, né? O jogo 2-1. O Atlético Paranaense abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, né? O Pablo. Eu achava que o Atlético Paranaense ia ganhar. Não é que eu não bote fé no Atlético Mineiro, mas pelo que estava se apresentando o jogo, eu acreditava que o Atlético Paranaense ia ganhar. O Atlético Paranaense jogando em casa, né? Com o apoio da torcida e aquele esquema deles que segurar a posse de bola ali. Pelo jeito vão precisar treinar mais, né? Porque não tá conseguindo ganhar mais, né? Inclusive o segundo gol do Atlético Mineiro foi numa suposta falha do goleiro, né? Eu acho que não foi falha do goleiro, eu tava analisando bem o lance, parei, assisti várias vezes, mas o jogo em si achei um jogo bom, assim. O goleiro do Atlético Paranaense fez muitas defesas difíceis e talvez até o nome do Atlético Paranaense foi ele. Inclusive essa defesa aí, né, do chute do Roger Guedes, grande defesa do goleiro do Atlético. O Atlético que na próxima rodada vai jogar fora de casa contra o Fluminense, né? O Fluminense perdeu pro Botafogo, perdeu o Clássico, provavelmente vai ir com sede de vitória agora. Porque perdeu jogando bem, né? Isso dá uma raiva, né? E o Atlético Mineiro, como a gente comentou antes, vai jogar contra o Cruzeiro no Clássico. Eu apostando no Cruzeiro, Paz no Atlético Mineiro, vamos ver quem leva. Se o Atlético Mineiro chegar a ganhar, talvez possa despontar como líder isolado, né? Próximo jogo da rodada, Chapecoense e Flamengo. Derrota do Flamengo. A Chapecoense abrindo o placar, o Flamengo empatando, abrindo o placar, o Flamengo empatando. Acho que se tivesse mais 5 minutos, o Flamengo empatava o jogo. Empatava, né? De novo, e a Chape fazia mais um, e o Flamengo mais um, e assim ia, né? Um jogo eterno disso. Mas falando sobre o jogo, eu achei a postura da Chape muito boa. Não tem estrutura e pode cair, aquele processo todo, mas nesse jogo eu achei uma postura de time grande, assim. Apesar do Flamengo entrar com uma equipe mista, né? Mas a Chape foi bem. Viu a falha do Flamengo, que era o lado esquerdo, sendo o direito da Chapecoense, e atacou por ali, né? O primeiro gol saiu por ali, numa jogada do Apodi. É isso que os times precisam, né? Tem que ver a falha do adversário e ser superior ali, né? Destaque, o que eu achei foi algumas falhas individuais, né? O Rua falhou. O Vinícius Júnior chegou até a me dar um susto no Cartola, pois eu tinha escalado ele quando vi não estava jogando. Mas ele entrou no segundo tempo e já fez o gol, né? O Flamengo, como eu já falei, né? Fico meio triste até em repetir isso de novo, mas não acredito que vai levar muita coisa esse ano. E a Chape eu acredito que vai ficar na tabela intermediária. Porque o Flamengo não pode perder essas oportunidades, né? Foi poupar e se deu mal, então vamos ver qual vai ser a estratégia do Flamengo agora. E a Chape parece que está se recuperando, né? Se erguer para se manter na Série A, né? Isso é muito importante para a Chapecoense. A Chapecoense que tem o jogo contra o Internacional, né? Joga na rodada. Segunda-feira, Chapecoense e Inter, lá no Beira-Rio. Dois times melhorando a fase, o Inter ainda não chegou a ganhar ainda, né? Mas a Chape ganhou agora, então vai ser um jogo bem difícil. Eu não consigo prever quem que vai ganhar esse. Próximo jogo da rodada, Bahia e São Paulo. São Paulo fez um gol aos 47 com o Shailon que entrou para substituir, né? E foi o herói da partida. Então o São Paulo manteve ali 4 empates e uma singela vitória até agora no campeonato. Está na parte intermediária da tabela e tem clássico na próxima rodada. Clássico contra o Santos, né? O Santos, apesar de ter ganhado essa rodada, não é um time firme. Levou um chacoalho, grande chacoalho do Grêmio. Agora ganhou porque era o Paraná, né? Convenhamos. Então o Aguirre vai ter que escolher um esquema e a partir dele moldar todo o restante do time, né? Algumas pessoas dizem que o Hudson e o Petros podem sair, pode entrar o Lisieiro ou o Lucas Fernandes. Então o esquema, porque o São Paulo não perde, mas também não ganha. O Paulo não joga mal, né? Ele joga no esquema dele, joga razoavelmente bem. Tanto é que se você pega a média dos jogadores, né, pela pontuação de alguns canais de TV ou por alguns sites, são sempre pontuações boas, só que o time não chega a ganhar, né? O Bahia, que no próximo confronto tem uma pedreira gigante que é o Palmeiras. São Paulo pega o Santos, o Bahia pega o Palmeiras. Lá no Palmeiras, né? O Bahia até veio de uma vitória no meio da semana, né? Na Copa do Brasil. Uma boa vitória. Boa vitória. Recuperou, né? A moral do time. E agora empatar com o São Paulo, eu acho que de certa forma vai até animado contra o Palmeiras. E novamente o Edgar Júnior sendo destaque, né? Desde o ano passado ele vem fazendo, fez 2 gols da partida. E do lado do São Paulo, a surpresa foi o Shailon fazer um golaço aos 47. Mais um jogo das 4 da tarde, Vasco e Vitória. Primeira derrota do Vasco, primeira vitória do Vitória. Falhas individuais, gol contra. Eu acredito que o Vasco veio meio mexido por causa da derrota pro Bahia, né? 3-0 no meio da semana. Provavelmente o Vasco deve estar meio traumatizado com times baianos, né? O lance do primeiro gol do Vitória afetou, o gol contra afetou, então foram, né, uma sequência meio que de erros individuais e coletivos que afetaram o time do Vasco, né?
E o Vitória teve competência, né, de aproveitar as falhas e fazer os gols. O Vasco, como a gente já adiantou antes, né? Clássico contra o Flamengo. E como a gente falou que cantar pedra é meio difícil nesses jogos, tá mais pro Flamengo. Clássico é clássico, né? Pode, como a gente falou até na outra semana ali, pode erguer um time, pode afundar o outro, mas pode ser a virada de chave, né? Que o Vasco precisa aí. O Vitória que pega o Ceará, né? Jogo supostamente mais pro Vitória. Mas esses jogos estão muito estranhos. Aí tu pensa que o Vitória vai pegar o Ceará, vai fazer uns 3, o Ceará vai falar, mas 4-0 no Vitória. Próximo jogo, Corinthians e Palmeiras, clássico paulista. Palmeiras, melhor elenco do campeonato. Carille, melhor técnico do campeonato. Vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians, e para os corintianos não ficarem bravos com a gente, sem a ajuda da arbitragem, né? Só para relembrar, né, eu continuo com a minha afirmação do último vídeo, mas eu falei a minha visão sobre o que eu tenho sobre o Roger Machado e o Jair Ventura. Mais uma vez reafirmo isso, para mim técnico bom é técnico que ganha campeonato e ganha jogo. Carille sem muitas peças, foi lá, Corinthians 1-0, Roger Machado, mais uma derrota em clássico com o melhor elenco do Brasil. O Corinthians, na minha opinião, é incrível como que ele encaixou essas peças, né? O Carille fez um baita trabalho. O Corinthians parece que tá ali, ó, tô no campeonato sim, jogando com as crianças, assim, vou fazer um gol. Vai lá e faz um gol. Vou tirar um gol aos 49 do segundo tempo, gol. Tem essa frieza, e mesmo sem alguém artilheiro ali, né? Tá sendo o Rodriguinho agora, mas não tem um centroavante artilheiro que nem tinha o Jô ano passado. Então é um time muito frio que surpreende até assim essa frieza do Corinthians. Segundo tempo, o Palmeiras deu uma cansada e o Corinthians, nossa, teve muitas chances de gols ali. Apesar que o Palmeiras teve 3 bolas na trave, né? Mas bolas na trave assim isoladas, assim, lance que parece que estava totalmente controlado. A gente sempre pensa que... Eu acho assim, futebol é para ser jogado. Se a bola veio aqui, se veio aqui, se veio no pé, se veio de calcanhar, de letra. O Gabigol fez gol de letra, agora é feio fazer gol de letra. Vou começar a proibir essas coisas no futebol. Eu achei sensacional o lance, assim. O Romero foi muito feliz ali na entrevista depois também, falando que foi por causa da técnica, dos julgamentos dele. Eu achei muito legal esse lance aí, acho que o futebol precisa disso, tem que parar de mimimi, choradeira, briga. Futebol tem que ter isso aí, futebol é alegria. O Palmeiras, então, como a gente já comentou, vai pegar o Bahia e o Corinthians vai pegar o Sport. Acredito que os dois vencem. O jogo das 7 horas da noite, Santos e Paraná, fechando bem a noite do domingo. Segundo tempo melhor. O primeiro tempo foi muito abaixo, muito feio de assistir. E o segundo tempo, parece que o Jair deu uma mexida no vestiário ali e o Santos voltou melhor. Para mim o destaque, além do Gabigol, o Eduardo Sacha, 2 assistências. É um jogador inteligente, né? Porque ele, até o primeiro gol do Gabriel ali, o Sacha pegou no meio do canto da área ali. Se fosse um atacante qualquer ali, teria tentado mandar pro gol, mesmo que fosse um recuo pro goleiro. No primeiro gol, inclusive, que esse é do Rodrigo que tá passando aqui, foi a mesma coisa. Ele tava no meio da área, ele podia dominar e tentar fazer alguma coisa, não, ele simplesmente lançou a bola pro gol do Rodrigo, né? O Paraná, como a gente vem falando, infelizmente, se era candidato a cair, mais uma derrota. O Santos parece que dormiu no segundo tempo, fez os gols ali e acabou o jogo pro Santos, né? Esqueceu que tinha um adversário ali. E o Paraná tentou até que fez o gol de honra. Exatamente, o jogo não tinha acabado. O Paraná, como a gente já comentou aqui na próxima rodada, ele vai pegar o Grêmio, então é uma pedreira pro time. E vai atrás da primeira vitória, né? Se o Grêmio for com o time reserva, o jogo fica disputável, senão é uma vitória do Grêmio certo. O Micali, pelo jeito, não conseguiu acertar o time, infelizmente, né? O Paraná joga até razoavelmente bem pelo primeiro tempo, né? Dava até pra desconfiar que o Paraná podia surpreender. Mas aí desandou de novo, né? Como a gente falou, é Paraná e Grêmio, e o Santos é sanção, né? É clássico. O Santos vem de vitórias aí até, mas não convence. O São Paulo, como a gente falou antes, vai vir com um favorito ainda pra esse jogo. O Santos vai ter que mostrar, né? Futebol aí, se ele quiser ganhar do São Paulo. Porque se ele abandonar o jogo que ele abandonou contra o Paraná, o São Paulo não vai perdoar. Aí fica 2 times que abandonam no meio, né? Esse São Paulo chega lá nos 20 do segundo tempo, ninguém mais joga, é só canelada, né? Jogo da segunda-feira, acabou algum tempo atrás, e vitória do Botafogo. Vitória do Botafogo, porém, quem jogou melhor foi o Fluminense, né? O Jefferson fez uma extraordinária partida, excepcional. Ele pegou até gol impedido, né? Teve um lance do Marcos Júnior em que ele fez uma grande defesa e o atacante Fluminense impedido foi lá e chutou e ele mesmo assim fez outra grande defesa na sequência. Então foi uma ótima partida. Se não fosse o Jefferson, o Botafogo poderia perder essa partida. No primeiro tempo, o Fluminense bem melhor na partida. Até os comentaristas e narradores dos canais de esportes falando que o Fluminense merecia a vitória. O Botafogo saiu na frente. Logo em seguida, o Pedro foi lá e
de peito, fez o gol de empate do Fluminense. No segundo tempo veio de um primeiro tempo muito bom, começou o segundo tempo bom, mas daí deu uma cansada e o Botafogo... O Fluminense teve a contusão do seu lateral também, né? Sofreu ali. O Gilberto, o outro lateral do Fluminense, joga muito bem, ataca muito bem, mas se mete muito em confusão, né? Talvez acaba atrapalhando o emocional um pouco do time e acabou perdendo, né? Mais uma partida. O Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense, como você comentou, provavelmente uma vitória do Fluminense. Porque o Atlético Paranaense vem tropeçando e o Fluminense vem ajustando o time, né? Acho que logo o Fluminense vai estar com o time ajustadinho aí. E o Botafogo joga fora de casa contra o América, né? Que empatou hoje, inclusive. O Botafogo vem de uma vitória fora de casa aí, acho que pode embalar mais uma vitória fora de casa. É a oportunidade que tem pra isso, né? E por fim, então, Ceará e América Mineiro, um empate de 2-2. 2 gols do Ceará foram polêmicos, né? O América começou bem, o primeiro tempo jogou em cima do Ceará ali, teve várias oportunidades de gols, fez 2-0, né? Mesmo jogando fora de casa, né? Tava com uma atuação muito boa. O América talvez tenha sentido um apagão meio Santos-São Paulo, né? Mas antes até, acho que nem entrou pro segundo tempo o time do América. América meio da tabela, Ceará lá embaixo. O América teve umas vitórias importantes ali, né? Hoje podia ter saído com a vitória se o time não tivesse apagado, né? O América, como a gente já comentou, vai jogar em casa contra o Botafogo, né? Foi o confronto de antes ali. A gente acredita no Botafogo. Apesar que o América, ele joga um bom futebol contra o Palmeiras, até no meio da semana ali na Copa do Brasil. Acho que se tivesse mais uns minutinhos ali, tinha empatado o jogo. E hoje o time morreu, né? Não sei se por cansaço, talvez, né? Mas no segundo tempo o América nem jogou, né? E o Ceará vai jogar contra o Vitória fora de casa. Vitória que ganha do Vasco e vem subindo aí. Então é a pedreira pro Ceará. Destaque da rodada, não teve goleada, não teve nada muito exagerado. Acho que o único destaque é o Foquinha do Romero, né? E o destaque negativo da rodada, eu acho que fica por parte do Grenal, né? Confusão no Grenal. Confusão no Grenal, pênaltis não marcados, lances polêmicos ali, acho que... De novo repetindo, né? Arbitragem e confusão. Sempre destaque negativo. Expectativa para a próxima rodada, temos 3 clássicos estaduais. Atlético Mineiro e Cruzeiro, já falamos bastante dele. Flamengo e Vasco. Eu voto no Flamengo, por incrível que pareça. Eu voto no Flamengo. E São Paulo e Santos. Clássico paulista, né? Teve um clássico nessa rodada, Corinthians e Palmeiras. Próxima rodada, Santos e São Paulo. Como São Paulino, teria que apostar no São Paulo. E aposto no São Paulo. Eu vou apostar no Santos para contrastar. Mas não é uma aposta convicta. Uma das esperas do ano ficou para hoje, convocação da seleção brasileira. Tite convocou seus jogadores. Claro que ele soltou uma lista, mas supostamente a lista é maior, né? Que tem os suplentes ali que ele pode vir a chamar futuramente. Exatamente, são 35 jogadores. Ele divulgou um da lista de fora, que é o Dedé. Para quem não acompanhou, né, a gente vai passar aqui rapidamente. Goleiros, o Alisson, o Ederson e o Cássio. Os laterais, Marcelo, Danilo, Fagner e Felipe Luiz. Os zagueiros, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel. Os volantes foi Casemiro, Fernandinho, Paulinho e Fred. Os meias que o Tite chamou foram Renato Augusto, Felipe Coutinho e o William. E os atacantes, Neymar, né? Neymito. Gabriel Jesus, Douglas Costa, Roberto Firmino e Tyson. Pensando como Tite, assim, uma decisão totalmente esperada, assim, não teve nenhuma surpresa. Totalmente coerente. Nenhuma surpresa, falaram que talvez entrasse alguns aí de última hora, mas... Um dos cortes foi Daniel Alves, por lesão. Por lesão. O Felipe Luiz conseguiu se recuperar da lesão e está na lista de novo. O pessoal tinha expectativa de alguns jogadores do Grêmio, por exemplo, por causa da fase do Grêmio, mas o Tite foi coerente com o futebol que ele acredita, né? Eu estou satisfeito com a lista do Tite e acredito que vai ser uma boa seleção para a Copa. A gente vai poder ver essa seleção em ação em 2 amistosos antes, né? Você aí ligado nas redes, se inscreva no canal e venha conversar com a gente. E sabe que o Fala Torcedor é feito por você e por todo esse universo dos esportes. Siga as nossas contas no Instagram, siga a conta do Fala Torcedor no Instagram, curta a nossa página, se inscreva nesse canal, dá o joinha, todo aquele processo de redes sociais, acompanhe a gente, converse com a gente nas redes. Mande seu vídeo também lá no Instagram do Fala Torcedor. Falando sua profecia, falando a sua teoria da conspiração e do futebol, interaja com a gente, vem falar com a gente, Fala Torcedor.